Subwoofer SBW 650 de 15 polegadas. É um alto-falante bom? Tem qualidade? Ou é o dinheiro jogado fora? Eu, professor Romário, projetista de caixas acústicas e consultor de som automotivo e residencial, também desenvolvedor das caixas de graves Mário Bez, criador do laboratório de caixas, vou falar para você a característica desse alto-falante, né? Que realmente me chamou muita atenção, tem me chamado muita atenção, tem chamado a atenção de muitas pessoas que querem montar o primeiro sistema de som, ou que já tem muitas das vezes tem um woofer de 15 polegadas, por exemplo, ou um alto-falante de 12, ou um de 18, e querem montar um sistema diferente, com um alto-falante, um subwoofer borrachudo, para ter aquele subgrave mais profundo, aquele subgrave mais intenso, aquelas frequências mais baixas que a maioria dos woofers não consegue reproduzir. Talvez um 18 polegadas consiga reproduzir, porém não tem as características de um subwoofer que esse subwoofer tem. E eu vou falar para você qual é essa característica que exatamente esse alto-falante tem. E vou falar para você também a caixa ideal para esse alto-falante. Aí também, para você que quer ficar até o final desse vídeo, vou falar para você as medidas externas da caixa para esse alto-falante. Então, já coloca papel e caneta na mão para você anotar as medidas desse alto-falante, da caixa para esse alto-falante. Perfeito? Vamos lá. Característica paramétrica desse alto-falante que me chama muita atenção é que esse alto-falante tem um FS muito baixo. O que é FS, Romário? É a frequência de ressonância, tá? Onde esse alto-falante ressona com bastante eficiência, e a partir de qual frequência esse alto-falante consegue reproduzir, né? Consegue tocar. E a FS desse alto-falante é de 27 Hz, tá certo? Frequência baixíssima, tá? Para você que não sabe, 27 Hz, pessoas mais velhas ali, pessoas com, eu diria que com uns 40 anos, mais de 40 anos, já não ouvem mais essa frequência, tá? É uma frequência que até nós jovens não ouvimos tanto. É uma frequência que a gente vai mais sentir do que ouvir. A gente ouve também, sente aquele arrepio na pele, a frequência faz essa frequência baixíssima, principalmente em local fechado dentro do carro, faz a gente sentir o grave abraçando, esmagando, tá? Apertando a goela. A gente sente essa vibração das frequências baixíssimas, de 30 Hz ou abaixo de 30. Então, para você que busca essas frequências que algumas músicas conseguem reproduzir, esse alto-falante é ideal, tá? Porque ele tem esse subgrave muito profundo e um subgrave muito aveludado, tá? É como a experiência que você tem ali de cortar, de passar faca, de passar a colher na manteiga, algo bem macio, bem suave, tá? É uma explicação aqui bem esdrúxula, mas é mais ou menos essa sensação ao ouvir esse som. Algo massageando teus ouvidos, tá? Além da sensação sonora do grave apertando o teu corpo ali, claro, se tiver em alto volume, dependendo do ambiente também, claro. Até porque ele é um subwoofer, né? Subwoofer tem uma eficiência menor, você tem que aplicar mais pressão sonora, tem que ter um ambiente mais fechado, ou mais alto-falantes para ter esse subgrave, essa sensação sonora, ou mais dessa sensação sonora do grave te abraçando, te apertando, arrepiando teus pelos, né? Então é algo diferente. O QTS, né, que é a qualidade total do speaker, né, que nesse alto-falante, por ser um subwoofer, é de 46, 0,46 exatamente. Romário, mas tem alto-falantes que você já falou que 0,46 é um QTS mediano. Cara, para um subwoofer, um QTS de 0,46 é que significa que ele tem um controle de cone muito bom. Imagine um alto-falante que consegue descer frequências baixíssimas com um controle de cone muitíssimo bom. Quer dizer que ele vai ter subgraves profundo, aveludado, com uma colher sendo passada na manteiga, uma faca passada na manteiga, só que com controle musical, aquela musicalidade interessantíssima. Então, uma musicalidade muito, muito, muito boa mesmo. Então, ele vai conseguir reproduzir essas frequências baixíssimas, que são frequências que têm um comprimento de onda muitíssimo grande, vai conseguir reproduzir com uma fidelidade enorme, tá certo? Romário, mas tem subwoofer que tem QTS mais baixo? Sim, tem, mas para um falante de 15, ele tem um controle de cone excelente, tá? Eu diria que, na minha opinião, é excelente, porque tem subwoofers com QTS lá, na casa de 0.9, 1.0, que é muitíssimo alto, ou até mais. Claro, um QTS mais alto vai deixar o grave mais retumbante, vai engordar mais o grave, porém, para o cara que busca qualidade nos subgraves, sem embolar as notas, não é tão bom. Esse alto-falante não. Esse é um subwoofer que consegue reproduzir as frequências baixas com muita fidelidade, sem embolar as notas de subgrave, que, como eu falei, tem um comprimento de onda muito grande.
Imagine o comprimento de onda grande e as notas sendo reproduzidas, né, com muita intensidade, com frequências tão baixas e embolando uma nota com a outra. Vai acabar ficando meio chato de ouvir. Esse alto-falante não deixa a música chata. Você ouve vai ouvir a música, uma música, duas músicas, várias músicas, e vai ter um subgrave que você vai dizer assim, rapaz, toda vez que tu ligar o som, tu vai dizer, cara, que qualidade, que impressionante, tá? É como se você tivesse com aqueles fones de ouvido headset, né? Claro, o fone de ouvido não vai te dar a sensação sonora, né, do grave em alta pressão, em alto volume, mas é como se tivesse aqueles alto-falantes, aqueles microfones, fones de ouvido de alta qualidade, tipo JBL, por exemplo. Esse alto-falante vai te dar sensação sonora e a mesma audição, tá? Com muito mais intensidade. Então ele tem uma amplitude de resposta muitíssimo boa. E olha só, o VAS dele é um VAS alto, sim. Precisa de uma caixa grande para ele, porque o VAS dele é de 148 litros, então precisa sim de uma caixa grande. Agora outra coisa que eu acho interessante desse alto-falante é o X-Max, tá? O X-Max de 9 milímetros, tá? Apesar dele ser apenas 650 watts, ele consegue excursionar muito bem mesmo, tá? Um deslocamento de cone muito bom, de 9 milímetros. Tem alto-falante ali que tem um X-Max menor, subwoofers. Ah, Mário, mas tem subwoofer que tem um X-Max menor. Isso, tem um X-Max menor. Mas esse alto-falante ali, se for linear, o X-Max dele é de 18 milímetros, tá? Consegue excursionar muito. Muitíssimo mesmo. E é um falante bem molinho, tá? É um CMS bem alto. Na verdade, um CMS alto faz com que ele seja bem molinho. Então, ele consegue ser bem macio, tá? O cone dele, a parte de suspensão dele é bem macia. Então, ele vai conseguir deixar o grave bem aveludado. Vai ter uma ótima sensibilidade, tem uma sensibilidade muito alta, tá? Próxima ali aos 90 dB. Então, realmente, ele vai ser muito intenso, muita qualidade, uma reprodução de música com muita fidelidade. Na minha opinião, é um dos melhores alto-falantes. Romário, ele dá para tocar músicas de pancada mais seca? Cara, não é a proposta. Aí tem que ser um woofer, né? Um woofer seria melhor, porque a partir de 100 Hz ele começa a perder eficiência, ele não tem tanta eficiência mais. Ele começa a perder. Romário, quer dizer então que o LPF desse alto-falante ali é até 100? Não, ele tem pessoas que usam até 150, até 200, mas assim, a sugestão é até 100, tá certo? 100 Hz. Então o ideal, tá? Não é, minha opinião assim, não é a melhor de todas, mas você pode seguir essa sugestão e você pode testar, experimentar. Mas se você tiver uma caixa de médio que consiga colocar um corte de frequência ali em 100, 120 Hz, é o ideal, tá certo? Para ele reproduzir até 100, 120, e o médio de 8, de 6 polegadas, enfim, ou de 10, reproduzir as frequências mais altas, perfeito? Se não tiver possibilidade de fazer uma caixa ou um médio que consiga descer tanto, às vezes você deixa o grave subir um pouco mais, tá? Deixar o corte dele mais alto, perfeito? Se fosse montar um sistema para mim hoje, tá? Para ter um máximo de qualidade e uma amplitude de resposta que só esse alto-falante é capaz de reproduzir, eu compraria. Mas aí tu compraria esse alto-falante? Coloca nos comentários se você tem, se você já comprou. E olha só, agora eu vou falar para você as medidas, tá certo? As medidas da caixa. Mas antes de falar as medidas, eu vou falar para você qual a caixa, né? Qual é a caixa que toca nesse alto-falante? Cara, tem duas caixas que tu pode usar nesse alto-falante aí. Qual é a caixa, Romário? Primeira caixa, tá? Primeira caixa é a caixa que alguns conhecem como caixa selada, né? Mas é a caixa de suspensão acústica, que não tem nenhum duto. Romário, essa caixa não vai pocar o alto-falante? Não vai estourar a borda do alto-falante? Que o falante vai trabalhar ali preso? Eu só vi caixa dutada. Não. Esse alto-falante, se a gente seguir os parâmetros dele, uma caixa selada vai ser a perfeita para ele, tá? É uma das melhores caixas para ele, porque como ele trabalha em frequências muito baixas, tá? Em frequência muito baixa, o EBP dele é ideal. O EBP é ideal. O EBP é um parâmetro, tá? Que sugere qual a caixa ideal, que nos dirige e que nos direciona a escolher uma caixa para ele. Então, o EBP é um EBP já baixo. Então, sugere para a gente que a caixa legal para ele, melhor caixa é uma caixa selada. E então, caixa selada é muito boa para ele, tá certo? Aí, nesse caso, também uma caixa dutada ficaria bom? Sim, com certeza. Também indico uma caixa dutada. Tem menos controle de cone, claro, o cone balança mais, porém você vai conseguir frequências de subgrave mais profundo. Você vai conseguir reproduzir nesse alto-falante essas frequências da casa dos 30 ou abaixo dos 30 Hz. Entendeu? É possível buscar essas frequências abaixo, mais baixa. Caixa selada não desce tanto. Então, fique sabendo, Romário, eu vou construir uma caixa selada, vou pegar esse projeto, tá? Eu vou dizer onde pega esse projeto. Tanto da selada como da dutada. Espera um pouquinho. Mas, olha só, a caixa selada, ela vai por ter esse controle de cone maior e por não ter o duto reforçando as baixas frequências, ressonando as baixas frequências, somando nas baixas frequências. Se para você que não sabe, o duto, ele é um ressonador, ele funciona como segundo alto-falante
para reproduzir as frequências mais baixas, né? Então a caixa selada, como ela não tem isso, ela é uma caixa de suspensão acústica, ela ajuda a controlar o cone e deixa o cone um pouquinho mais travado. Ela vai tocar frequência mais alta. Pronto, ponto, e não tem como fazer ele reproduzir frequências tão baixíssimas, tá? Agora a caixa dutada não, a caixa dutada tem alguns picos, tá? Tem alguns ruídos, talvez tem menos controle de cone, algumas pessoas podem não gostar do ruído, que o duto pode ressonar algumas frequências, alguns sopros, né? Não é a caixa tão fidedigna à musicalidade, mas para a maioria das pessoas nem liga para isso, né? Mas ela vai ter alguns pequenos ruídos, né? De duto ali por estar reproduzindo frequências baixíssimas, e por ter menos controle de cone, pode embolar algumas poucas notas. Então ela sim vai ter alguns picos também na música, né? Vai ter alguns picos, porém o nível de SPL maior ela vai ter, o nível de SPL maior, e ela vai tocar mais subgraves, mais profundos do que a caixa selada. Então, na minha opinião, em nível de pressão sonora, em amplitude de resposta, a caixa dutada é sem dúvidas a melhor para você. Se você busca qualidade, planicidade na resposta, e não precisa descer tantas frequências tão baixas, próxima ali FSD alto-falante, talvez ali de 40 Hz para cima, uma caixa selada já vai te atender perfeitamente, ok? Romário, quais as medidas da caixa? Já estou aqui com papel e caneta na mão para anotar, para verificar se vai caber aqui na mala do meu carro, qual a caixa que vai caber, se é a selada ou a dutada. Então eu vou te dizer das duas, exatamente. Anota aí, caixa dutada, eu vou falar para você as medidas caixa dutada com duto triângulo, tá? Os dutos triângulos no canto. Vamos lá, 44 centímetros de altura, 44 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade, tá? Essa é a medida da caixa dutada com duto triângulo, que eu batizei como Mário Bass TR, tá? Que é a caixa com duto triângulo refletora de graves, por isso o T e por isso o R. Agora a caixa selada, caixa de suspensão acústica, tá certo? Então anota aí, 43 centímetros de altura, 43 centímetros de largura e 49 centímetros de profundidade. Romário, essa caixa é menor, a caixa selada é menor. Exatamente, caixa selada, né? Para esse alto-falante aqui ficou bem menor. Geralmente para todos os subwoofers, para todos os alto-falantes, geralmente a caixa selada é um pouco mais compacta. Então é muito usada para quem quer economizar espaço. E como eu falei, tem as características que eu falei anteriormente, né? Que é muito boa, tem uma qualidade muito boa, um controle de cone excelente, não vou repetir aqui. Então, para você que quer uma caixa menor, a selada é ideal. Se você tem disponibilidade de espaço, a dutada é muito, muito boa. Muito superior em termos de pressão, amplitude de resposta e muito mais. Se você pulou o vídeo, claro, vocês não sabem o que é que eu falei, né? Se você pulou o vídeo, ficou pulando o vídeo, provavelmente volte novamente para você ver a explicação direitinho, a diferença da caixa selada para a caixa dutada. Vai lá. Então, meus parabéns, já se inscreve no canal e deixa um like no vídeo, deixa teu comentário. Você quer esse projeto de caixa completo em PDF, com todo o plano de corte, com todas as medidas, com todos os gráficos, dados técnicos dessa caixa, também com as regulagens, os cortes de frequência, para você ter um maior aproveitamento e maior rendimento e segurança para o teu sistema, para o teu alto-falante, e ainda por cima comprar esse alto-falante com o valor mais em conta do Mercado Livre, Shopee e outras lojas online? Então entre agora no link abaixo, se cadastre no laboratório de caixas para você ter acesso a tudo isso e também ter acesso aos conteúdos de testes das caixas que são projetadas, para você não ficar na dúvida na hora de escolher a melhor caixa para o teu sistema, o melhor conceito de caixa, o melhor tipo de caixa para o teu sistema de som. Lembrando, depois de você clicar nesse link que está no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo, você vai responder algumas perguntas, preencher seus dados para que minha equipe possa te ajudar. E logo após, você vai ser redirecionado para um vídeo do Laboratório de Caixas, um conteúdo que era só fechado para membros, que eu estou liberando gratuitamente para você assistir. E nesse vídeo eu ensino e mostro na prática a diferença entre o projeto de caixa básico comparado com o projeto de caixa avançado, onde eu mostro a resposta, onde eu mostro ali a caixa tocando a curta distância, a longa distância, as características das caixas básicas, projeto de caixa básico e o projeto de caixa avançado. E depois de tirar suas conclusões, entender um pouco mais da minha forma de trabalho, entender o que é que eu entrego, vai aparecer um botão para você clicar e finalizar o cadastro e entrar no laboratório de caixas. Perfeito? Aguardo você lá dentro. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu sei que você tem muitos sonhos, muitos planos, alguns para realizar ainda esse ano, outros você nem sabe quando vai realizar,
nem sabe se realmente vai conseguir realizar em vida, mas talvez pareça muito distante para você. Talvez você pensa já em desistir daquele objetivo, daquele sonho, mas você já colocou na mão de Deus? Você já apresentou a Deus? Você já dobrou seus joelhos, buscou a Deus o direcionamento? Já buscou o direcionamento da própria Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito daquilo que você deseja, daquilo que você pensa em fazer? Talvez você tenha um plano para fazer já na próxima semana, um desejo para você fazer neste dia, e você já quer fazer de puro ímpeto, mas procure a resposta do Senhor, porque Ele tem a resposta para a tua vida.